Ele apareceu na minha porta como se nada tivesse acontecido. Depois de semanas sumido, sem dar satisfação, sem responder direito minhas mensagens. A gente tinha marcado uma pausa no relacionamento porque ele disse que precisava pensar sobre o casamento, sobre o futuro, sobre se era isso mesmo que ele queria. Eu aceitei porque achei que era normal ele ficar nervoso. Casamento é uma coisa séria mesmo. Mas quando ele sumiu de verdade, quando os dias foram passando e ele mal respondia a meus textos, eu comecei a desconfiar. Não era só nervosismo. Era outra coisa. Hoje ele voltou com o café da padaria que eu gosto e aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Como se fosse só mais um dia normal. Como se ele tivesse saído para comprar pão e voltado. A primeira coisa que pensei quando vi ele parado ali foi que ele estava diferente, mais relaxado, como alguém que tinha resolvido alguma coisa importante e agora estava pronto para seguir em frente. Isso me deu um frio na barriga que eu não consegui explicar. "Oi, amor", ele disse, estendendo o café para mim. "Podemos conversar?" O jeito dele falar era tão natural, tão confiante. Como se ele soubesse que eu ia aceitar ele de volta. Como se essas semanas todas não tivessem acontecido. Eu peguei o café, mas não consegui sorrir de volta. Tinha alguma coisa estranha no jeito dele me olhar. Não era culpa. Não era nervosismo. Era quase como se ele estivesse me testando. Vendo se eu ia fazer drama ou se ia aceitar ele de volta, sem perguntas. Deixei ele entrar e a gente se sentou na sala. Ele começou a falar sobre como tinha sido difícil esse tempo afastado, como ele tinha pensado muito sobre nós dois, sobre o futuro. Mas tudo soava meio ensaiado, como se ele tivesse praticado essas palavras antes de vir aqui. Eu ficava só ouvindo e observando cada detalhe. O jeito dele gesticular, como ele evitava me olhar nos olhos quando falava certas coisas. Como ele parecia mais interessado em convencer do que em explicar de verdade o que tinha acontecido. Mas o que mais me chamou a atenção foi como ele estava bem. Durante essas semanas eu tinha ficado uma pilha de nervos, chorando, pensando no que tinha dado errado, me perguntando se eu tinha feito alguma coisa que afastou ele. Perdi peso, perdi sono, fiquei mal mesmo. E ele estava ali na minha frente parecendo descansado. Com a pele boa, cabelo arrumado, até o perfume dele estava diferente, mais caro. Como se alguém tivesse ajudado ele a escolher. Quando ele começou a falar sobre retomar os preparativos do casamento, sobre como a gente podia seguir com os planos, eu senti uma coisa estranha no peito, uma mistura de raiva e desconfiança que eu nunca tinha sentido antes. Ele falava sobre o nosso futuro como se fosse uma decisão só dele. Como se eu fosse ficar aqui esperando ele decidir se queria me ter na vida dele ou não. E a forma como ele assumia que eu ia aceitar tudo, que ia perdoar e esquecer, me incomodou profundamente, porque até aquele momento eu realmente não sabia o que tinha acontecido durante essas semanas. Mas estava prestes a descobrir. Ele se acomodou no sofá como se ainda morasse aqui, como se aquele fosse ainda o lugar dele. Começou a falar sobre os preparativos do casamento que a gente tinha deixado pela metade, sobre o buffet que precisava confirmar, sobre os convites que ainda não tinham sido enviados. Falava com uma naturalidade que me deixava confusa, como se essas semanas de sumiço fossem só um pequeno intervalo e agora tudo ia voltar ao normal. Eu ficava só ouvindo, tentando entender como ele conseguia falar de futuro depois de ter desaparecido da minha vida sem dar satisfação. Ele mencionou que tinha pensado muito sobre nós durante esse tempo afastado, que tinha chegado à conclusão de que realmente me amava e queria casar comigo. Mas a forma como ele falava parecia forçada, como se ele estivesse tentando se convencer junto comigo. E tinha uma coisa no jeito dele que eu não conseguia identificar. Uma pressa. Como se ele quisesse resolver logo aquela conversa e seguir em frente. Como se o tempo dele fosse limitado, ou como se ele tivesse outros compromissos esperando por ele. Quando ele foi no banheiro, eu aproveitei para olhar o celular dele que tinha ficado no sofá. Não é uma coisa que eu costumava fazer antes, mas
Alguma coisa dentro de mim estava gritando que tinha algo errado. O telefone estava bloqueado, mas dava para ver as notificações na tela. Várias mensagens não lidas. A maioria de um contato salvo só como A. Isso me chamou a atenção porque ele sempre salvava os contatos com o nome completo. Sempre foi meio obsessivo com organização. Ver só uma letra ali foi estranho. Quando ele voltou do banheiro, perguntei quem era A no telefone dele. Ele demorou uns segundos para responder, como se estivesse pensando em que mentira contar. Disse que era um amigo do trabalho, André. Mas a forma como ele falou não me convenceu. Ele desviou o olhar e mudou de assunto rapidamente. Começou a falar sobre onde a gente podia passar a lua de mel. Como se a simples menção de viagem fosse fazer eu esquecer da pergunta que tinha feito. Isso só aumentou minha desconfiança. Resolvi testar ele um pouco mais. Perguntei onde exatamente ele tinha ficado durante essas semanas. Ele disse que ficou na casa de um amigo, pensando na vida. Perguntei qual amigo. Ele hesitou de novo antes de responder: João. Eu conhecia os amigos dele, pelo menos os mais próximos, e não me lembrava de nenhum João. Perguntei se eu conhecia esse João e ele disse que não, que era um cara do trabalho. Tudo muito vago, muito evasivo. Quando perguntei se ele tinha ido trabalhar normalmente durante esse tempo, ele disse que tinha tirado umas férias. Férias que ele nunca tinha mencionado antes. Férias que não estavam no planejamento dele quando a gente conversou sobre a pausa. Cada resposta dele levantava mais perguntas na minha cabeça. E a forma como ele respondia, sempre olhando para outro lado, sempre com uma explicação que parecia inventada na hora, estava me deixando cada vez mais desconfiada. Eu conhecia esse homem há anos. Sabia quando ele estava mentindo. E ele estava mentindo sobre alguma coisa muito importante. 2 noites depois dessa conversa estranha, eu recebi uma mensagem que mudou tudo. Era da Carla, irmã dele. A gente sempre teve uma relação boa. Ela me considerava quase uma cunhada já. A mensagem era curta e direta. Você sabe que ele está com a Amanda, né? Meu coração parou. Amanda, a ex-namorada dele. Aquela que tinha terminado com ele de forma brutal 2 anos atrás e que tinha deixado ele destruído por meses. Eu tinha sido quem consolou ele naquela época. Quem ouviu ele chorar. Quem ajudou ele a se recuperar. A mesma Amanda que ele jurava que nunca mais queria ver na vida. Carla continuou mandando mensagens. Prints de stories. Fotos que ela tinha visto. Mensagens que outras pessoas tinham compartilhado com ela. Minha mão tremia enquanto eu abria cada imagem. Eles dois juntos em restaurantes. Ele entrando no prédio dela. Fotos que claramente não eram de encontros casuais ou conversas de amigos. Eram fotos de um casal. De 2 pessoas que estavam juntas de verdade. As evidências estavam todas ali na tela do meu celular. Datas que coincidiam exatamente com o período da nossa pausa. Stories postados nos mesmos lugares. Na mesma hora. Uma foto dele no supermercado usando a camisa que eu tinha dado de presente, comprando as coisas que Amanda gostava e eu sabia que ele detestava. Comida japonesa, vinho branco, chocolate amargo. Coisas que ele nunca comprava quando estava comigo. Em uma das fotos dava para ver a mão dela segurando a dele. Em outra, eles estavam no cinema assistindo um filme que ele tinha dito que não queria ver quando eu sugeri semanas atrás. Mas o que mais me doeu foi ver uma foto dele dormindo na cama dela. Foto tirada claramente por ela, com ele de lado, tranquilo, sem camisa. A mesma posição que ele ficava quando dormia na minha cama. O mesmo homem que algumas horas antes estava na minha sala falando sobre casamento e futuro. Que tinha me beijado e dito que me amava. Que tinha mentido sobre onde estava e com quem estava. Carla me ligou logo depois. Ela estava nervosa, disse, que não aguentava mais guardar aquilo sozinha. Contou que tinha visto eles juntos várias vezes, que toda a família dele sabia, mas ninguém queria me contar. Ela disse que Amanda tinha voltado para a cidade no mesmo dia que ele pediu a pausa no nosso relacionamento, que não podia ser coincidência, que ele tinha mentido para todo mundo, inventando desculpas diferentes para cada pessoa. Para os pais dele, tinha dito que estava confuso sobre o casamento.
para os amigos que estava passando por uma fase difícil, para mim, que precisava de tempo para pensar. Mas a verdade era que ele tinha ido direto para os braços dela. Carla me contou detalhes que só alguém muito próximo saberia. Como ele estava levando Amanda para jantar na casa dos pais deles. Como ele tinha até apresentado ela novamente para os tios. Como ele agia como se eles tivessem reatado oficialmente. Como se eu simplesmente não existisse mais. Como se nosso relacionamento, nosso noivado, nossos planos, fossem só uma coisa que ele podia pausar e retomar quando quisesse. Depois de desligar o telefone com Carla, eu fiquei parada no meio da sala sem conseguir processar direito o que tinha acabado de descobrir. Não era só traição. Era uma mentira completa. Ele tinha construído uma história inteira para me enganar. Tinha usado nossa pausa como desculpa para ficar com ela sem precisar terminar comigo oficialmente. Como se eu fosse um plano B. Como se fosse uma opção que ele podia manter em espera enquanto testava se dava certo com a ex. O que mais me revoltava era a frieza de tudo. A forma calculada como ele tinha planejado. Não foi um impulso, um erro, um momento de fraqueza. Foi uma escolha consciente, diária, durante semanas. Cada dia que ele acordava na cama dela e não me mandava nem um bom dia. Nem um bom dia. Cada mentira que ele inventava quando eu perguntava como ele estava. Cada vez que ele me respondia com monossílabos para não criar intimidade, mas também não me deixar ir embora completamente. Ele estava me mantendo como reserva enquanto vivia um relacionamento completo com outra pessoa. O que mais me machucava era lembrar de como eu tinha passado essas semanas. Ansiosa, preocupada, me questionando se eu tinha feito alguma coisa errada. Me perguntando se eu não era suficiente, se eu tinha pressionado ele demais com o casamento. Perdi noites de sono pensando em formas de consertar um relacionamento que nem existia mais. Enquanto isso, ele estava criando memórias com ela. Estava dormindo ao lado dela todas as noites. Estava conhecendo a família dela de novo. Estava construindo uma vida paralela completa. E o pior de tudo era que, se a irmã dele não tivesse me contado, eu provavelmente nunca teria descoberto. Ele teria continuado mentindo. Teria casado comigo sem eu saber de nada. Ou teria terminado comigo de uma forma que fizesse parecer que a culpa era minha. Que eu era muito apressada, muito controladora, muito alguma coisa. Nunca que ele admitiria que tinha me trocado pela ex durante nossa pausa. Sentei no sofá e comecei a juntar as peças de tudo que tinha acontecido nos últimos meses. As vezes que ele tinha ficado distante sem explicação. Os finais de semana que ele disse que estava ocupado demais para nos vermos. As ligações que ele não atendia na minha frente. As mensagens que ele recebia e respondia escondido. Provavelmente eles já estavam conversando antes da pausa. Provavelmente ela tinha voltado para a cidade e entrado em contato com ele. E ele, em vez de me contar, preferiu inventar aquela história de precisar pensar sobre o casamento. Usou meu amor por ele contra mim. Sabia que eu ia aceitar a pausa porque eu queria que ele tivesse certeza antes de casar. Sabia que eu ia esperar, porque eu acreditava no que a gente tinha. E enquanto eu esperava como uma idiota, ele estava testando se ainda sentia alguma coisa pela ex. Descobriu que sim. E agora estava tentando me convencer a aceitar ele de volta como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse burra demais para descobrir ou fraca demais para fazer alguma coisa a respeito. No dia seguinte, quando ele apareceu de novo na minha casa, eu resolvi fingir que não sabia de nada. Queria ver até onde ele ia com as mentiras. Queria ouvir da boca dele mais detalhes sobre essa farsa toda. Ele chegou animado, falando sobre ter marcado o horário para vermos o local da festa de novo. Como se a gente fosse realmente seguir com o casamento. Como se essas semanas não tivessem acontecido. Fiz um café para nós dois e me sentei na mesa da cozinha, olhando bem nos olhos dele. Perguntei como tinham sido esses dias todos longe de mim. Se ele tinha sentido minha falta. Se tinha sido difícil ficar sozinho. Ele respondeu que tinha sido horrível, que ele tinha percebido como me amava, que não conseguia viver sem mim.
cada palavra que saía da boca dele era uma mentira descarada. E ele falava com tanta convicção que eu quase acreditei que ele realmente achava que estava falando a verdade. Como se ele tivesse convencido a si mesmo de que aquela versão dos fatos era real. Resolvi ser mais específica nas perguntas. Perguntei o que ele tinha feito para passar o tempo durante esses dias. Ele disse que ficou muito em casa, vendo filmes, pensando na vida. Perguntei se ele tinha saído, se tinha encontrado com alguém. Ele hesitou um pouco antes de responder que tinha saído algumas vezes com amigos do trabalho. Quando perguntei, quais amigos? Ele deu nomes de pessoas que eu conhecia e sabia que estavam viajando ou morando em outras cidades. Era mentira em cima de mentira. Perguntei se ele tinha ido em algum restaurante específico. Ele disse que não, que tinha comido mais em casa mesmo. Mas eu tinha visto as fotos. Sabia exatamente em quais restaurantes ele tinha estado e com quem. Cada resposta dele só confirmava que ele não tinha nenhuma intenção de me contar a verdade. Ele estava construindo uma narrativa completamente falsa sobre esse período. E fazendo isso, olhando diretamente nos meus olhos, segurando minha mão, falando de amor e futuro. O que mais me impressionava era como ele conseguia mentir com tanta naturalidade. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Como se enganar alguém que você diz amar fosse só mais uma tarefa do dia. Perguntei se ele tinha falado com a ex-namorada dele durante esse tempo. Essa pergunta pegou ele de surpresa. Ele demorou para responder e, quando respondeu, disse que não. Que nem lembrava mais que ela existia. Que eu era a única mulher da vida dele. Isso foi o limite para mim. Ver ele mentindo sobre ela, negando que tinha qualquer contato, enquanto eu sabia que eles tinham passado cada noite juntos. Nesse momento, eu entendi que não era só traição. Era desrespeito completo. Era ele me tratando como se eu fosse idiota. Como se eu fosse alguém que ele podia manipular facilmente. Como se meus sentimentos não importassem nada para ele. E o pior de tudo era perceber que provavelmente ele sempre tinha sido assim. Que eu só estava vendo agora porque finalmente tinha informações suficientes para enxergar quem ele realmente era. Decidi que precisava de mais provas antes de confrontar ele. Não podia deixar espaço para ele inventar mais mentiras ou me fazer parecer louca. Enquanto ele estava no banho, peguei o telefone dele que tinha ficado carregando na sala. Dessa vez consegui ver melhor as mensagens porque ele tinha esquecido de bloquear. As conversas com A estavam todas ali. Não eram mensagens de amigo do trabalho chamado André. Eram mensagens de amor com Amanda. Bom dia, meu amor. Que saudade. Não vejo a hora de te ver hoje. Mensagens que ele mandava para ela no mesmo horário que me respondia com oi seco. Fotos íntimas, áudios carinhosos, planos que eles faziam juntos. Uma conversa inteira sobre como ele ia terminar comigo depois do casamento, se não desse certo entre eles. Como se eu fosse um teste de segurança. Como se ele estivesse me mantendo caso o relacionamento com ela não funcionasse. Li mensagem por mensagem. Screenshot por screenshot. Minha mão tremia, mas eu precisava ver tudo. Precisava entender a dimensão da mentira. Quando ele saiu do banho e viu que eu estava com o celular dele, tentou disfarçar, mas eu vi o pânico nos olhos dele. Perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim, que só estava vendo as horas. Entreguei o telefone de volta e ele checou rapidamente se eu tinha mexido em alguma coisa. O desespero dele foi óbvio. Nesse momento, eu entendi que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não era confusão mental, não era fase difícil, não era medo de casamento. Era traição consciente e planejada. Ele estava vivendo uma vida dupla há semanas e achando que eu era idiota demais para descobrir. Resolvi fazer mais um teste. Perguntei se ele queria jantar fora hoje, em um restaurante específico. O mesmo restaurante onde eu tinha visto eles, juntos nas fotos. Ele disse que não podia, que tinha um compromisso de trabalho. Perguntei que horas terminava o compromisso. Ele inventou que era um evento que ia até tarde. Mais mentiras. Eu já sabia que ele ia encontrar com ela. Já sabia que depois de passar o dia inteiro comigo, ele ia dormir na cama dela de novo. Depois que ele saiu da minha casa, esperei uns minutos e liguei direto para a Amanda.
Precisava ouvir da boca dela o que estava acontecendo. Não para confirmar o que eu já sabia, mas para entender como ela via a situação toda. Se ela sabia que eu existia, se ela sabia que a gente estava noivos, se ela sabia que ele estava mentindo para todo mundo. O telefone tocou 2 vezes antes dela atender. Quando eu me identifiquei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que achava que ele já tinha me contado tudo, que eles tinham reatado há algumas semanas e que ele ia terminar comigo em breve. Ela falava com uma naturalidade que me deixou com mais raiva ainda, como se eu fosse só um obstáculo temporário na vida deles, como se meus sentimentos não importassem nada. Perguntei há quanto tempo eles estavam juntos e ela confirmou, desde o dia seguinte da nossa pausa. Perguntei se ele dormia lá todas as noites. Ela disse que sim. Perguntei se eles tinham planos de futuro. Ela disse que estavam pensando em morar juntos oficialmente. O que mais me revoltou na conversa foi descobrir que ela sabia de todos os detalhes da minha vida. Sabia sobre o casamento, sobre os preparativos, sobre os meus planos. Ele contava tudo para ela. Eles riam juntos da situação. Ela sabia que ele estava me enganando e não via problema nenhum nisso. Na cabeça dela, eles eram o casal de verdade, e eu era só uma complicação que logo seria resolvida. Quando perguntei se ela não sentia culpa nenhuma, ela disse que o problema era dele, não dela. Que se ele estava comigo, era porque queria estar. Que ela não tinha obrigação de cuidar dos meus sentimentos. Essa frieza dela me fez entender que os dois se mereciam. Que eram pessoas capazes de machucar alguém sem sentir remorso nenhum. Desliguei o telefone sabendo exatamente o que eu precisava fazer. Não ia mais fingir que não sabia de nada. Não ia mais aceitar mentiras. E definitivamente não ia deixar eles continuarem me usando como reserva emocional enquanto construíam a vida deles juntos. Passei a noite toda planejando como ia confrontar ele. Queria que fosse na frente de outras pessoas, para ele não conseguir inventar mais mentiras ou tentar me manipular. Queria que ele sentisse vergonha de verdade. Que entendesse que eu não era a pessoa frágil e ingênua que ele pensava. Liguei para meus pais e contei tudo. Eles ficaram chocados, mas me apoiaram completamente. Minha mãe disse que nunca tinha gostado dele de verdade, que sempre achou ele meio falso. Meu pai ficou furioso, queria ir confrontar ele imediatamente. Mas eu pedi para eles deixarem comigo. Queria resolver isso do meu jeito. Combinamos um jantar para o dia seguinte. Eu ia dizer para ele que meus pais queriam nos ver, que queriam conversar sobre o casamento. Ele não ia suspeitar de nada, porque sempre fez questão de impressionar minha família. Sempre se comportou como genro perfeito na frente deles. Não ia imaginar que eu tinha contado tudo e que eles estavam esperando ele com todas as provas. Liguei para ele de manhã e falei sobre o jantar. Como esperado, ele topou na hora. Disse que seria ótimo mostrar para meus pais que a gente estava bem de novo, que ia ser uma oportunidade de falar sobre os novos planos do casamento. A empolgação dele me deu náusea. Como ele conseguia estar animado para jantar com a família da pessoa que estava traindo? Como ele conseguia fingir que estava feliz de voltar comigo quando sabia que ia dormir com outra pessoa algumas horas depois? Marquei o jantar em um restaurante público, onde ele não ia conseguir fazer escândalo ou tentar sair correndo. Queria que ele ficasse preso ali, ouvindo tudo que eu tinha para falar. Queria que ele entendesse que eu sabia de cada mentira, de cada encontro, de cada noite que ele passou com ela. E queria que ele soubesse que todo mundo ia ficar sabendo quem ele realmente era. Que a imagem de cara certinho e confiável que ele construía ia desmoronar completamente. No dia do jantar, ele chegou na minha casa arrumado como se fosse para uma ocasião especial. Terno novo, perfume caro, flores para mim. Estava claramente tentando impressionar, fazer um show de como estava feliz por estarmos juntos de novo. Me cumprimentou com um beijo demorado e disse que estava ansioso para conversar com meus pais sobre nosso futuro. Olhando para ele todo arrumado e sorridente, fingindo ser o noivo perfeito, eu senti uma mistura de nojo e pena. Nojo pelo que ele tinha feito, pena porque ele não fazia ideia do que estava por vir. Durante o caminho para o restaurante,
Ele ficou falando sobre planos de lua de mel, sobre onde a gente podia morar depois de casados, sobre filhos. Cada palavra que saía da boca dele era irreal. Ele estava planejando um futuro comigo enquanto vivia um presente com outra pessoa. Era como se ele existisse em duas realidades paralelas e conseguisse transitar entre elas sem sentir contradição nenhuma. Eu respondia com monossílabos, mas ele nem percebia que eu estava estranha. Quando chegamos no restaurante, meus pais já estavam esperando. A frieza deles foi imediata. Minha mãe mal cumprimentou ele. Meu pai foi educado, mas seco. Ele tentou puxar conversa, fazer piadas, mas o clima estava pesado e ele começou a perceber que alguma coisa estava errada. Tentou me perguntar baixinho se tinha acontecido alguma coisa, se meus pais estavam chateados por algum motivo. Eu disse que eles só queriam esclarecer algumas coisas sobre nosso relacionamento, que queriam ter certeza de que ele realmente queria casar comigo. Ele relaxou um pouco, pensando que era só a preocupação normal dos pais com a filha. Começou a fazer um discurso sobre como me amava, sobre como tinha certeza de que eu era a mulher da vida dele, sobre como esses dias afastados tinham servido para ele ter certeza dos sentimentos dele. Era surreal ouvir ele mentindo descaradamente para meus pais, que sabiam de tudo. Ver ele representando o papel de noivo apaixonado quando eu sabia onde ele tinha dormido na noite anterior. Meu pai foi direto ao ponto. Perguntou se ele realmente amava a filha dele, se ele tinha certeza de que queria casar comigo, se ele entendia o que significava compromisso e fidelidade. Ele respondeu que sim, para tudo, com aquela segurança falsa que eu já conhecia bem. Disse que me amava mais que tudo, que não conseguia imaginar a vida sem mim, que essa pausa tinha sido fundamental para ele ter certeza absoluta dos sentimentos dele. Minha mãe perguntou onde exatamente ele tinha ficado durante esse tempo todo. Ele repetiu a mesma mentira. Na casa de um amigo, pensando na vida, decidindo o que queria para o futuro. Meu pai perguntou o nome desse amigo. Ele hesitou antes de responder João. Meu pai anotou o nome em um papel e perguntou o sobrenome. Ele inventou um sobrenome qualquer. Meu pai perguntou o endereço. Ele disse que não lembrava exatamente, que era em um bairro afastado. A cada pergunta, ele ficava mais nervoso. As mentiras estavam ficando mais elaboradas e menos convincentes. Foi quando eu resolvi acabar com aquela farsa. Tirei o celular da bolsa e coloquei em cima da mesa. Disse que precisava mostrar uma coisa para ele. Abri a pasta com todos os prints que tinha salvado. Fotos dele com Amanda, mensagens entre eles, stories que eles tinham postado juntos. Comecei a passar uma por uma, devagar, para ele ver cada detalhe. O rosto dele foi ficando branco. Ele tentou pegar o telefone da minha mão, mas eu afastei. Continuei mostrando as evidências. A foto dele dormindo na cama dela. As mensagens de amor. Os planos que eles faziam juntos. As conversas onde eles falavam sobre mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Quando terminei de mostrar tudo, ele ficou em silêncio completo. Não tentou negar. Não tentou explicar. Só ficou olhando para o prato, como se pudesse desaparecer ali mesmo. Meus pais estavam vendo tudo também. Minha mãe balançava a cabeça com nojo. Meu pai estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele finalmente tentou falar alguma coisa. Disse que podia explicar, que as coisas não eram bem assim, que tinha sido um momento de confusão, que ele estava perdido e tinha cometido erros, mas que me amava de verdade e queria ficar comigo. Meu pai não deixou ele continuar. Disse que homem que ama de verdade não faz isso. Que homem que ama não mente, não trai, não usa a pessoa como segunda opção. Minha mãe disse que ele era patético, que tinha tido a audácia de vir aqui fingir ser o noivo perfeito depois de passar semanas traindo a filha dela. Ele tentou se justificar dizendo que Amanda tinha voltado para a cidade e procurado ele. Que ele ficou confuso porque eles tinham uma história. Que não tinha planejado nada disso. Eu cortei ele no meio da frase. Disse que eu tinha conversado com Amanda, que sabia que eles tinham planos de morar juntos.
que ela sabia de tudo sobre mim e sobre nosso casamento, que eles riam da situação juntos, que não foi confusão nenhuma, foi escolha. A partir desse momento, ele mudou completamente a estratégia. Parou de tentar se justificar e começou a me implorar para não acabar com tudo. Disse que ia terminar com ela hoje mesmo, que ia cortar contato completamente, que a gente podia começar de novo, que ele ia provar que mudou. Segurou minha mão por cima da mesa e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento, genuíno. Eram lágrimas de desespero de quem estava perdendo alguma coisa importante. Ele não estava com remorso por ter me magoado. Estava com medo de ficar sozinho, de perder a estabilidade que eu representava na vida dele. Tirei minha mão da dele e disse que era tarde demais, que eu não ia aceitar ser segunda opção na vida de ninguém, que ele tinha feito a escolha dele quando resolveu me trair, e que agora eu estava fazendo a minha escolha. O restaurante inteiro estava olhando para nossa mesa. Ele percebeu e ficou ainda mais desesperado, pedindo para conversarmos em particular. Eu disse que não tinha mais nada para conversar em particular, que tudo o que precisava ser dito estava sendo dito ali mesmo. Tirei da bolsa um envelope que minha mãe tinha preparado. Dentro estavam todas as faturas do cartão de crédito, onde apareciam compras que ele tinha feito para Amanda durante nossa pausa. Jantares caros, presentes, até mesmo lingerie. Tudo pago com dinheiro que teoricamente era nosso, que estava sendo guardado para o casamento. Coloquei as faturas na mesa e mostrei para ele. Disse que além de traição, era roubo. Que ele tinha usado nosso dinheiro para bancar o relacionamento dele com outra pessoa. Ele tentou dizer que ia devolver cada centavo, que tinha sido só um empréstimo. Mas estava claro que ele nem lembrava mais de tudo que tinha gastado. Eram tantas compras que ele tinha perdido a conta. Meu pai disse que ia processar ele se fosse necessário, que não ia deixar passar em branco. Nesse momento, eu percebi que todo mundo no restaurante estava prestando atenção na nossa conversa. Alguns estavam filmando discretamente, outros estavam sussurrando entre si, claramente chocados com o que estavam ouvindo. Ele percebeu também e ficou vermelho de vergonha. Pediu para sairmos dali. Disse que estava sendo humilhado publicamente. Eu respondi que ele tinha se humilhado sozinho, que eu só estava mostrando quem ele realmente era. Levantei da mesa e disse que estava indo embora, que não queria mais ver a cara dele, que ele não precisava mais fingir que me amava porque eu já sabia a verdade. Ele se levantou também e tentou me seguir, mas meu pai bloqueou o caminho. Disse para ele ficar longe da filha dele, que se ele tentasse me procurar ou me perturbar, ia ter que lidar com as consequências. Saí do restaurante sem olhar para trás. Podia ouvir ele gritando meu nome, pedindo para eu esperar. Mas eu não parei. No caminho de volta para casa, meus pais me perguntaram se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que estava me sentindo estranha. Não era tristeza exatamente. Era mais como um alívio misturado com raiva. Alívio por ter descoberto antes de casar. Raiva por ter perdido tanto tempo com alguém que não me merecia. Minha mãe disse que estava orgulhosa de mim, que muitas mulheres na minha situação tentariam perdoar, tentariam fazer dar certo mesmo sabendo da traição, mas que eu tinha tido coragem de me valorizar, de não aceitar migalhas de amor. Meu pai disse que ele nunca foi bom o suficiente para mim mesmo, que sempre achou ele meio calculista, mas nunca imaginou que fosse capaz de uma coisa assim. Chegamos em casa e eles me perguntaram se eu queria ficar na casa deles por uns dias. Eu disse que não. Eu disse que não. Que queria ficar na minha casa mesmo. Que não ia me esconder nem fugir da situação. Assim que entrei em casa, o telefone começou a tocar. Era ele, tentando me ligar insistentemente. Eu não atendia. Aí começaram as mensagens. Dezenas de mensagens pedindo desculpa, implorando para conversarmos, prometendo que ia mudar, que ia fazer qualquer coisa para me reconquistar. Lia todas, mas não respondia nenhuma. A cada mensagem, eu ficava mais revoltada.
Como ele achava que algumas palavras no WhatsApp iam resolver semanas de mentira e traição? Como ele achava que eu ia perdoar só porque ele estava se humilhando agora? Li uma mensagem onde ele dizia que tinha terminado com Amanda, que tinha contado tudo para ela e que eles não iam se ver mais. Como se isso mudasse alguma coisa. Como se o problema fosse ela e não ele. Ele não entendia que o problema era o caráter dele. Era a facilidade que ele tinha para mentir, para trair, para usar as pessoas. Por volta das 10 da noite, ele apareceu na porta da minha casa. Tocou a campainha várias vezes, depois começou a bater na porta. Gritava meu nome, pedia para eu abrir. Dizia que precisava falar comigo, que não ia sair dali até eu escutar ele. Fiquei na sala, ouvindo tudo, mas não abri. Depois de um tempo, ele parou de bater na porta. Pensei que tinha ido embora. Mas quando olhei pela janela, ele estava sentado no meio-fio em frente à minha casa. Como se fosse fazer vigília ali. Como se pudesse me forçar a perdoar ele pelo cansaço. Liguei para meu pai e contei o que estava acontecendo. Ele disse que ia chamar a polícia se fosse necessário. Que aquilo era perturbação. Mas antes disso, ele queria tentar conversar com ele. Meu pai chegou em casa 20 minutos depois. Vi pela janela ele se aproximando e conversando com ele. Não consegui ouvir o que estavam falando, mas depois de uns minutos, ele se levantou e foi embora. Meu pai bateu na porta e entrou. Disse que tinha deixado muito claro que ele não era mais bem-vindo ali. Que se continuasse perturbando, ia ter problemas sérios. Que era melhor ele aceitar que tinha perdido a chance dele e seguir em frente. Meu pai ficou comigo até tarde, conversando sobre tudo. Disse que sabia que eu estava magoada, mas que no futuro eu ia ver que tinha escapado de uma furada. Que homem que trai uma vez vai trair sempre. Que se eu tivesse casado com ele, provavelmente teria descoberto outras traições depois. Talvez com filhos no meio, com uma vida toda estruturada que seria muito mais difícil de desfazer. Quando meu pai foi embora, eu fiquei sozinha com meus pensamentos. Olhei para o vestido de noiva pendurado no armário, para os convites que estavam semi-prontos na mesa, para todas as coisas que representavam um futuro que não ia mais existir. Mas em vez de tristeza, eu senti uma sensação estranha de liberdade. No dia seguinte, resolvi que precisava tomar algumas providências práticas. Primeiro, cancelei todos os fornecedores do casamento. O buffet, o fotógrafo, o decorador. Alguns cobraram taxa de cancelamento, mas eu não me importei. Era um preço pequeno para pagar pela minha liberdade. Depois, fui até a joalheria onde a gente tinha comprado as alianças e consegui devolver. O vendedor perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim, que estava melhor do que nunca. À tarde, juntei todas as coisas dele que estavam na minha casa. Roupas, livros, produtos de higiene, presentes que ele tinha ganhado de mim. Coloquei tudo em caixas e deixei na portaria do prédio dele. Junto com as caixas, deixei um bilhete dizendo que não queria mais contato. Que ele não precisava me procurar, nem tentar explicar nada. Que estava tudo encerrado definitivamente. Que eu desejava felicidade para ele, mas longe de mim. Durante a tarde, ele tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens dizendo que tinha visto as caixas, que não podia acreditar que eu estava fazendo aquilo, que estava sendo radical demais, que todas as pessoas que se amam passam por crises e que a gente podia superar aquilo juntos, que ele tinha aprendido a lição e nunca mais ia me decepcionar. Li todas as mensagens, mas não respondi nenhuma. À noite, postei uma foto nos meus stories. Era só minha mão segurando uma taça de vinho com a cidade ao fundo. Escrevi apenas recomeço. Não mencionei nada sobre o que tinha acontecido, mas quem me conhecia bem entendeu o recado. Várias amigas me mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem, oferecendo apoio. Eu respondi que estava ótima, que estava vivendo o melhor dia da minha vida. E era verdade. Pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir tranquila. Nos dias seguintes, ele continuou tentando contato. Mudou a estratégia algumas vezes. Primeiro, tentou ser romântico, mandando flores e cartões.
Depois tentou despertar pena, falando sobre como estava sofrendo, como não conseguia viver sem mim. Quando isso não funcionou, tentou me fazer sentir culpada. Disse que eu estava sendo cruel, que estava destruindo a vida dele por um erro, que todas as pessoas erram e merecem uma segunda chance. Mas eu não respondia nada. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Mudei meu número de telefone. Deixei claro para amigos em comum que não queria saber de nada sobre a vida dele. Algumas pessoas tentaram interceder por ele. Disseram que ele estava arrependido de verdade, que estava deprimido, que eu devia pelo menos conversar com ele. Mas eu fui firme. Disse que decisão já estava tomada e que não ia voltar atrás. Que cada um seguisse sua vida. Uma semana depois do confronto no restaurante, soube por uma amiga em comum que ele tinha voltado para Amanda oficialmente. Que eles estavam morando juntos e postando fotos como casal nas redes sociais. Isso só confirmou tudo o que eu já sabia sobre ele. Não conseguia ficar sozinho. Precisava sempre ter alguém para validar o ego dele. Provavelmente já estava com ela desde antes do nosso jantar. Só estava tentando me manter como plano B, caso as coisas não dessem certo. Quando minha amiga me contou isso, esperando que eu ficasse chateada, eu ri. Disse que ficava feliz por eles, que eles se mereciam mesmo, que pessoas capazes de trair e mentir deviam ficar juntas mesmo, que assim não machucavam mais ninguém. E era verdade. Eu não sentia mais raiva, nem mágoa. Só sentia alívio por ter descoberto a tempo quem ele realmente era. Hoje, alguns meses depois, posso dizer que foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Descobrir a traição antes do casamento me poupou de anos de sofrimento. Me poupou de descobrir depois, talvez com filhos envolvidos, talvez depois de construir uma vida inteira baseada em mentiras. Aprendi que quando alguém mostra quem realmente é, a gente tem que acreditar. Não ficar tentando encontrar desculpas ou esperando mudança. Aprendi que amor de verdade não machuca, não mente. Não usa a pessoa como segunda opção. Amor de verdade é transparente, é seguro, é constante. Hoje eu sei que mereço alguém que me escolha todos os dias, não alguém que fica em dúvida entre mim e outras pessoas. Que mereço alguém que me respeite o suficiente para ser honesto, mesmo quando a verdade dói. Não sei se ele aprendeu alguma coisa com tudo isso. Provavelmente não. Pessoas como ele geralmente encontram formas de justificar o comportamento delas e de culpar os outros pelos próprios erros. Mas isso não é mais problema meu. Eu aprendi, cresci, me fortaleci. Entendi que terminar um relacionamento não é fracasso. Fracasso é aceitar ser desrespeitada. É fingir que está tudo bem quando não está. É abaixar a cabeça e aceitar migalhas de amor. Hoje eu estou bem, sozinha, mas bem. Construindo uma vida nova, baseada nos meus valores e nos meus sonhos. E quando o amor verdadeiro aparecer na minha vida, eu vou saber reconhecer. Porque agora eu sei exatamente o que eu não aceito mais. E principalmente, sei o quanto eu valho.